Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um um triângulo retângulo, né? Em A, ou seja, isso significa que, quando eu falo retângulo em A, quer dizer que MED do ângulo BAC é igual a 90. Isso mesmo. Ou seja, o ângulo de 90 tá no vértice A, né? Aí eu falo, quero que você construa esse triângulo com duas informações. As informações são M de A e H de A. M de A significa a mediana, e a mediana relativa ao vértice A, né? Não vou escrever tudo isso. E H de A significa altura, também a altura relativa ao vértice A, né? Lembra que num triângulo a gente tem 3 medianas, a gente tem 3 alturas, porque tudo vai depender de qual vértice a gente está considerando. Por isso que a gente fala relativa a tal vértice e coisas desse tipo. Então, aqui, por exemplo, relativa ao vértice A, mediana quer dizer que ela vai sair do ponto A e ela vai até o ponto médio do lado oposto, né? Então, vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de ponto M. E a altura, ela vai partir de... Não necessariamente vai partir de A, né? Mas, enfim, vai ser um segmento, sim, que vai partir de A e vai formar 90 graus com o lado oposto, né? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de H. E aí, percebe que eu já coloquei aqui algumas aspas, né? Eu coloquei aspas de congruência pra gente olhar para esse triângulo aqui. O que que acontece? Sempre que a gente tem, e aí eu vou fazer um adendo aqui, tá? Sempre que a gente tem um triângulo retângulo, então, eu vou representar aqui um triângulo retângulo qualquer. E quando você traça a mediana relativa ao vértice, que é o vértice do ângulo reto, necessariamente vai dividir ao meio, né? Então, essa medida vai ser igual a essa, mas, além disso, essa medida também vai ser igual. Então, essas 3 medidas aqui são congruentes, né? Inclusive, tudo isso vem quando a gente olha para um triângulo inscrito em uma circunferência, um triângulo retângulo, no caso, acontece que... lembra aquela coisa de ângulo inscrito na circunferência? Então, se é um ângulo inscrito, ele vai enxergar o arco que vai medir o dobro da sua medida. Então, se aqui é 90, aqui vai medir 180, né? Então, é por isso que um triângulo retângulo, quando ele está inscrito em uma circunferência, necessariamente a hipotenusa, ela vai ser um diâmetro, né? Então, é por isso que isso daqui é um raio, isso é um raio, isso é outro raio. Ou seja, tudo precisa necessariamente ter a mesma medida. E é isso que a gente vai utilizar para fazer a construção desse problema. Então, eu já tenho M de A. Então, eu já consigo encontrar o lado BC do meu triângulo, porque eu sei que o lado BC ele vai medir o dobro de M de A. Faz sentido? Tudo isso daqui por conta dos ângulos inscritos na circunferência. Se não lembra, talvez seja bom dar um Google, enfim. Eu pretendo fazer um vídeo em breve, talvez já tenha quando você vê esse. Então, eu vou iniciar como? Eu vou iniciar com uma reta qualquer. Pronto. Vou marcar um ponto para ser o ponto B. Beleza. Agora, o que que eu quero? Determinar o vértice C. E eu sei que BC vai medir o dobro de M de A, certo? Porque até aqui é M de A, até aqui é M de A. Então, eu vou vir aqui. Esse é meu compasso novo, eu não sei se ele tá ajustado, mas vamos lá. Peguei aqui essa medida. Vou pegar 2 vezes. Ó, a ponta dele tá meio ruim, mas tá tudo bem. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto C. Então, o que que a gente já tem? A gente já tem a hipotenusa do nosso triângulo. Agora, o que que eu sei? Eu sei que a altura desse triângulo, eu já tenho essa medida. Ou seja, a distância entre essa reta, né? Então, o lado BC, no caso. E a reta que vai conter o ponto A vai ser uma distância dessa altura. Então, eu vou fazer uma paralela. E aí, eu sei que meu vértice A vai estar aqui em cima em algum lugar. Então, lembra que para construir paralela tem vários modos. Eu vou construir usando 2 perpendiculares. Vou usar aqui o vértice B. Que é o jeito que eu ensino aqui no vídeo, enfim, eu acho que é mais didático. Mas tem outros modos mais simples e mais rápidos de você construir, tá? Então, aqui, estou construindo a primeira perpendicular. Beleza, perpendicular. Aí, agora, eu vou transportar a medida da altura. Então, peguei H de A, centro em B e marco. E aí, agora, de novo, eu vou construir uma outra perpendicular. E aí, essa reta que eu vou traçar agora, que eu vou até usar uma outra cor, vou traçar ela de marrom. Essa reta aqui vai ser a reta que necessariamente
vai conter aí o nosso vértice A. Tô tentando... É que eu não consigo ver na minha posição. Então, aqui eu tenho todos os pontos que estão a H de A de BC. Então, necessariamente, o meu ponto A precisa estar aqui em algum lugar. Só que a distância do ponto médio, que é esse ponto que eu encontrei aqui, e o vértice A é a mediana, né? Então, eu vou pegar a medida da mediana. Vou pegar aqui. Que já estava, na verdade, né? Vou centrar em M. E aí, eu vou encontrar aqui 2 pontos que podem ser aí o nosso vértice do nosso triângulo. Pode ser esse ponto, pode ser o A1, esse ponto pode ser o A2. E aí, note que a gente tem 2 triângulos possíveis. Tem esse triângulo aqui, retângulo, A1BC, que vai satisfazer aí as condições do nosso enunciado. Mas eu também tenho esse outro triângulo que eu vou fazer de linha pontilhada, só para ficar bonitinho você conseguir visualizar, que também vai satisfazer as condições do enunciado. Ou seja, se eu inicio essa construção igual eu fiz pelo lado BC, então, já fiz o lado BC, note que eu poderia ter feito essa paralela ou uma paralela para baixo, certo? Então, nos 2 semiplanos. Então, em cada um dos semiplanos, eu teria 2 triângulos possíveis. Então, esse é um problema que nós temos 4 soluções. E, nesse caso, o conjunto de solução, você pode escolher um dos 2 triângulos, o triângulo A1BC, por exemplo, né? Não precisa colocar os 2 como solução do problema, basta um, que é esse triângulo aqui, ele satisfaz as condições do enunciado. E aí, curtiram? Gostaram? Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?